Salve, salve galera, beleza? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre 3 fundos imobiliários que eu estou aportando agora no mês de maio, tá? São 3 fundos que eu gosto bastante, são fundos que eu acompanho já há muito tempo, né? Já fiz vários vídeos deles, inclusive, aqui no canal. E nesse início de mês de maio, né, hoje dia 6, já fiz um pequeno aporte aí no último dia 5, na sexta-feira, e pretendo continuar realizando nessa próxima semana, tá? Segunda-feira. Lembro a vocês que esse vídeo não tem o intuito de recomendar para vocês nada, tá? Essas aqui são apenas as minhas decisões, tá? Os meus aportes agora para o mês de maio. Vocês sabem que eu sempre trago aqui para o canal oportunidades que eu visualizo no início do mês, né? Tanto de ações quanto de fundos imobiliários. E nesse caso específico, eu vou trazer aqui os fundos que eu estou aportando, tá? Eu estou aportando. Inclusive, pessoal, quero anunciar aqui em primeira mão para vocês neste vídeo que nós vamos criar um quadro novo aqui no canal que eu estou bem ansioso, honestamente, para começar a gravar, que é justamente o Skin the Game, né? Eu vou mostrar para vocês, vou abrir uma carteira pública aqui de investimentos, dos meus investimentos. Na verdade, eu já criei uma conta secundária na corretora, né? Para a gente fazer essa divulgação aqui pública dos meus investimentos. Então, vou poder mostrar para vocês de fato que estou realizando esses aportes. Não só aqui na Bolsa Brasileira, mas principalmente lá fora, tá? Eu vejo que tem uma demanda muito grande aí de novos investidores que querem começar a investir lá fora, mesmo após aí a divulgação da medida provisória aí por parte do governo, onde aumenta um pouco a tributação aí para os investimentos no exterior, tá? Inclusive eu vou trazer um conteúdo específico sobre isso, mas ainda assim, pessoal, é muito importante diversificar o patrimônio, né? Eu hoje, só para vocês terem ideia, 70% do valor que eu aporto, que eu tiro, né, do meu salário, da minha renda ativa, é destinada aí para os meus investimentos no exterior, tá? Só para vocês terem uma ideia. Ou seja, né, eu acabo destinando apenas 30% aí da fatia de investimentos da minha renda ativa na B3, para vocês perceberem a importância que eu tenho dado aí para a diversificação do patrimônio, né? E eu estou muito ansioso para começar a gravar, para mostrar para vocês a carteira, para a gente chegar junto nas metas aí, tá? Inclusive peço que você comente aí embaixo se você gosta dessa ideia, se você apoia esse projeto. Claro que nós temos aí o famoso rumo ao bilhão, né, do Primo Rico. Quem sabe aí talvez daqui uns 10, 20 anos a gente chegue a algo. Em 10% disso já estaria feliz, né? Mas a ideia é realmente começar do zero, tá, pessoal? Então, quando a gente for fazer aqui os aportes lá no exterior, eu vou fazer aqui junto com vocês o câmbio, né, de real para dólar. Vou comprar os ativos aqui, vamos dizer, ao vivo, né, no vídeo, para mostrar para vocês. E também a gente vai poder acompanhar aí a rentabilidade, a estratégia que eu vou adotar aí para esses aportes, para esses investimentos. E eu acho que vai ser bem legal, né? Eu acho bem legal acompanhar isso. Já comentei com vocês, né, do caso do Primo Rico, mas vários outros canais pequenos até fazem isso, e eu particularmente gosto bastante, né, porque mostra que você está entrando no jogo de verdade, não é só eu acho legal esse fundo, não, eu acho legal e eu estou comprando, né, então isso traz uma certa credibilidade para as informações que a gente traz aqui, lembrando, claro, que não se trata de nenhum tipo de recomendação, mas apenas aí uma exposição pública da carteira, tá, então peço que vocês comentem aí embaixo se vocês curtem essa ideia, se vocês apoiam esse projeto, tá, que esse feedback é muito importante para mim, porque se não fosse esse feedback de vocês, os comentários nos últimos vídeos, pessoal, isso realmente dá energia pra gente continuar gravando. Vocês viram que eu fiquei aí uma semana sem trazer conteúdo, né? Tá bem cansativo para mim, bem corrido para mim. Então ter esse feedback de vocês é muito importante para mim, tá, gente? Conto com o apoio de vocês. Bom, após aí quase 4 minutos de divulgação do novo quadro que a gente vai iniciar nessa semana, agora eu vou mostrar para vocês os 3 fundos que eu já aportei, né, na sexta-feira, dia 5, que foi ontem, que vão de encontro com os meus objetivos de curto, médio e longo prazo. Já comentei com vocês um pouco da minha estratégia em vários vídeos que eu já trouxe aqui no canal, né? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês apenas quais são esses fundos e por que eu aportei, tá? De forma bem objetiva e bem curta, tá? Então, vamos lá. O primeiro fundo, galera, que eu aportei aí na última sexta-feira foi o RPR, tá? Eu vou explicar o porquê. Primeiro de tudo, esse fundo aqui é um fundo high yield, tá? Então é um fundo que ele está assim expondo o investidor a riscos maiores, riscos de créditos, né, por parte dos devedores, e tende a entregar aí rendimentos mais altos. Não à toa ele distribuiu R$ 1,32 aí no mês de abril, né? Um rendimento bem alto, sobretudo quando você considera o valor de cota que ele fechou o pregão.
R$ 89,35. Então veja que a gente está falando de um dividend yield de 1,44%, galera. Isso aqui é surreal, tá? Isso aqui é muito alto. E claro, esse foi um motivo que me chamou bastante atenção para que eu realizasse esse aporte, tá? Percebam que a relação preço-valor patrimonial dele também está descontado, né? 0,89, ou seja, a gente está comprando um fundo high yield aqui, que na minha opinião é um dos melhores do seu segmento, com um desconto de 11% em relação ao seu valor patrimonial, tá? Isso aqui é bem interessante no meu ponto de vista e vai de encontro aí com a minha estratégia. Por quê? Porque eu estou reduzindo o meu preço médio atual, né, que está na casa dos R$ 94,00, e ainda assim estou comprando o fundo com um desconto muito legal. Agora, vindo para os números, a gente vai perceber o seguinte, ele tem uma média de rendimento desde o IPO, né? A gente tem aqui a relação da média de rendimentos, né? Veja só, de R$ 1,75, já coloquei aqui para vocês. E ele tem um desvio padrão de 50 centavos, ou seja, ele varia esse rendimento 50 centavos para mais ou 50 centavos para menos, tá? Perceba que ele já distribuiu aí cerca de 2,40, né, gente, lá em junho de 2021, 2,1 aqui em maio de 2022, mas ele também já distribuiu 1,19, né, aqui em abril de 2021, distribuiu 1,13 aqui no ápice da deflação, né, de 2022, aqui em outubro. Então veja que há sim, né, esse desvio padrão um pouquinho alto de 50 centavos, mas ainda assim, né, se a gente fosse jogar esse desvio padrão para bater essa média, a gente teria R$ 1,25. E a gente viu que ele distribuiu aí no mês de abril R$ 1,32. Então ele está distribuindo um valor um pouquinho acima da sua média, descontando seu desvio padrão, tá? Então esse é um dos motivos que me fizeram aportar neste fundo. Gosto bastante e já trouxe vários vídeos dele aqui no canal, beleza? Bom, o segundo fundo que eu aportei aí na sexta-feira, pessoal, é o fundo GGRC11. É um fundo de logística, tá? Um fundo de tijolo. Eu ainda não trouxe ele aqui no canal, pretendo trazer. Inclusive, se você tem interesse que eu faça um review aqui sobre esse fundo, comenta aí embaixo também, tá? Esse feedback é importante. E por que eu investi nesse fundo, pessoal? Bom, foram vários motivos, tá? Primeiro, eu precisava rebalancear minha carteira de modo a reduzir o peso de papel no meu portfólio, tá? Ele estava muito alto aí devido aos descontos que nós tivemos. Então, nos últimos 3, 4 meses, eu aportei quase 90% da minha parte brasileira em papel, né? Então, os meus tijolos acabaram ficando aí um pouco de lado, tá? Então, esse mês eu quis mesmo aportar em fundo de tijolo e o GGRC11 é um fundo que eu já acompanho há muito tempo, tá? E vi uma grande oportunidade nele, né? Veja que ele fechou o pregão a R$ 113,50 e com uma relação de preço-valor patrimonial de 0,91, ou seja, é um tijolo aí sendo negociado com um desconto de 9%, tá? Isso aqui é bem legal. Bom, ele distribui um rendimento de R$ 1,02, bem legal, o que representa um yield de 0,93%, galera. Se a gente fosse anualizar isso aqui a grosso modo, né, bem a grosso modo mesmo, só multiplicando por 12, a gente teria algo acima de 11% aqui, né? Então, um fundo de tijolo, de logística, tá? Um fundo muito bom, com um dividend yield aí de 11% ao ano. Isso aqui é fenomenal, muito interessante e é um dos motivos que me fez aportar nele, tá? Veja que ele sofreu um pouquinho aí de janeiro para cá, né, por conta da recuperação judicial da Lojas Americanas, né, que é inquilina aqui de um dos imóveis que ele possui, mas ele já voltou a se reerguer, tá? Então veja que ele já está aí acima do seu patamar pré-Americanas, né, que foi mais ou menos aqui, R$ 112. Então, bem interessante, um fundo que eu gosto bastante. Olhando aqui para os números, veja que ele tem uma média de rendimento desde o IPO, ou melhor, desde janeiro de 2018, né, que é quando eu comecei aqui a planilhar essas informações. Só lembrando, né, fazendo um adendo, essa planilha aqui, pessoal, com todos os rendimentos distribuídos por esses fundos que eu acompanho, não só de tijolo como de papel, como também essa planilha aqui de simulação de investimento e tal, elas estão disponíveis aí para quem for membro do canal, tá? Então, se você quiser dar aquele apoio pra gente, aquela força pra gente continuar aqui no conteúdo e se tornar um membro, você vai ter acesso a essa planilha aqui, que é bem interessante, porque ela vai te nortear, ela vai te mostrar quanto que o fundo pagou aí nos últimos anos, de modo a você poder ter uma certa previsibilidade, tá? Isso aqui é bem interessante. Mas voltando aqui, veja que o desvio padrão dele é de apenas 14 centavos, né? Então, fundos de tijolos costumam ter esse desvio padrão menor mesmo, e isso aqui acabou sendo bem legal, bem positivo também. Aqui a gente tem o gráfico de distribuição dele, veja que o menor valor foi aqui em março de 2019, onde ele distribuiu 51 centavos, mas ele já vem distribuindo um valor bem interessante
desde maio do ano passado, né? 90 centavos, 93, subiu para R$1, 1,8, 1,2 e mesmo aí com o problema da Americanas, né? Ele vem mantendo aí um patamar acima de 90 centavos. Isso aqui é bem legal, ou seja, ele está distribuindo o valor acima da sua média desde janeiro de 2018, tá? Então esse também foi um dos motivos de eu ter investido aqui no GGRC11, beleza? Bom, o terceiro e último fundo que eu aportei aí ontem, tá, na sexta-feira, foi o HGRE11, é um fundo de laje corporativa, tá, pessoal? E esse fundo aqui tem algumas peculiaridades bem interessantes, né? Veja que ele fechou a cota a R$120,66, né? E ele tá com uma relação preço sobre valor patrimonial de 0,77 centavos, tá? Então isso aqui chama bastante atenção, porque quando a gente vai analisar o portfólio deste fundo aqui, ele tem vários ativos, tá, no seu portfólio, e são ativos excelentes, bem localizados, etc. Ele vem sofrendo um pouquinho com a vacância, né? É algo que eu posso trazer mais a fundo aí num vídeo específico do HGRE, mas eu acho que não justifica, né, pessoal? Esse preço aqui que ele está sendo negociado hoje tá muito barato, tá? Lembrando que, inclusive, no último mês, ele teve uma subida muito alta, né? Veja que no último mês, ó, ele saiu de R$111 e foi aqui para 120, né, pessoal? Então, ele estava mais barato ainda, né? Então é algo que realmente chamou bastante atenção. Ele distribuiu um rendimento de 78 centavos, o que corresponde a um yield de 0,62%, tá? Esse rendimento que ele distribuiu, pessoal, é exatamente o valor da média desde janeiro de 2018. Olha só que interessante. Se a gente vier aqui, ó, a média de rendimentos, eu coloquei desde o IPO, né, mas na verdade é desde janeiro de 2018, que é quando eu tenho os dados, como eu já comentei com vocês. É de 78 centavos. Então ele vem mantendo aí essa distribuição, né? Veja que a gente tem aqui a coluna dele, ó. Ele fica muito perto dessa média de 78 centavos, né? 2022 inteiro, basicamente, foi isso. Ele tem um desvio padrão de 27 centavos, o que pode parecer um pouco alto, só que neste caso não é ruim, tá, pessoal? Por quê? Veja aqui no gráfico que ele mantém uma linearidade nos rendimentos. E esse desvio padrão, por sua vez, ele acontece por conta desse up que ele sempre tem, né? É algo bem comum aí dos fundos da Credit Suisse, né? O HGLG, por exemplo, é um fundo que tem essa característica, ele mantém ali uma média de rendimentos bem parecida e de repente vem uma porrada, né? E é o que aconteceu aqui com o HGRE. Então veja que ele tem aqui alguns saltos, né? Mas são sempre saltos para cima, tá? Com exceção desse pequeno aqui lá em 2018, mas são sempre saltos para cima. Então esse desvio padrão aqui não é ruim, tá, pessoal? No meu entendimento, é claro. E esse é um dos motivos também que me fizeram aportar neste fundo ontem, tá? Então comprei algumas cotinhas dele, tô bem feliz, tô bem satisfeito, porque eu acho que eu fiz um excelente negócio, beleza? Pessoal, acho que é isso. Deu para mostrar para vocês aqui, tentei ser um pouco mais objetivo. Comenta aí embaixo sobre o quadro novo que a gente vai trazer, né? Na próxima vez, ao invés de trazer aqui a planilha, eu vou trazer direto o investimento, né, na corretora, para que vocês vejam eu de fato aportando aqui nestes fundos, ou em outros, na verdade, né? E espero realmente que vocês gostem desse quadro, tá bom, gente? Muito obrigado, até a próxima.